Nós precisamos, então, oferecer caminhos aos perdidos. Nós precisamos dizer a eles que há a possibilidade de um entendimento diferenciado sobre a vida, que há a perspectiva futura, que nós não estamos numa vida só, a unicidade das existências, que existe a bendita reencarnação, chave para o entendimento da proposta da doutrina espírita e das questões evangélicas, como bem colocam os espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos contar para eles que existe um mundo espiritual com as suas grandezas. Imagina um filme Nosso Lar, 1 e 2, outros filmes que sairão, que estão em produção, outros que se apresentam com essa diversidade, revelando o mundo espiritual para aqueles que sequer tinham qualquer percepção sobre o assunto. Novos pensamentos se formam, novas possibilidades de caminho se formam. Não é que nós estejamos querendo atrair prosélitos, seguidores. A doutrina espírita não tem essa proposta. O que nós queremos é levar a estes, humanidade, o consolo, apresentando-lhes o cristianismo à luz da doutrina espírita, que precisa caminhar com essas revelações que a doutrina traz, que o Espiritismo coloca como postulados básicos. É preciso ampliar alcances. Diz assim Bezerra: felizmente a doutrina que restaura a palavra do Senhor volve à praça pública, permanece no ar, é percebida hoje graças aos veículos de comunicação em massa. Olha que beleza! Nós estamos nos meios virtuais, aproveitemos isso, ampliemos o alcance do conhecimento. Eu venho falando que nós precisamos remodelar as reuniões públicas que nós temos, as lives que se apresentam, diminuindo os tempos de reflexão e fala e aumentando o tempo de interatividade, de perguntas, de troca de informações, de compartilhamento de experiências, para que aquele sedento seja alcançado por nós. Lembro-me muito bem de ouvir muitas vezes alguns companheiros dizer, de forma inocente: as cadeiras vazias nos centros espíritas estão compostas por espíritos desencarnados. Mas nós precisamos trabalhar e ampliar o alcance para os encarnados. É essa a nossa função. Os desencarnados podem muito bem ser tratados do outro lado da vida, a não ser pelas questões dos choques anímicos, das percepções materiais. Mas a casa espírita não foi feita para desencarnados, a não ser trabalhadores, mas foi feita para aqueles que estão na Terra em processo de reencarnação, carentes de absorver conhecimento, de ampliar conceitos. Imagina se as casas espíritas pudessem ter todos os seus lugares ocupados pelos encarnados, aqueles desencarnados que forem necessitados de ouvir estarão nas esferas espirituais, nas arquibancadas fluídicas que serão montadas. Não devemos pensar dessa forma. A casa espírita precisa chegar às pessoas e, para isso, deve ampliar, com todos os recursos modernos que nós temos, a divulgação da doutrina, o acesso ao conhecimento, ao acesso os acontecimentos transcendentais que nós disponibilizamos, que é nosso diferencial e que muitas religiões não conseguem oferecer. É preciso cuidar das perturbações. Diz Bezerra o seguinte: dificuldades apresentam-se em toda parte, perturbações sutis, umas sutis, outras graves, eclodem em nossas casas espíritas, no movimento espírita, convidando as pessoas generosas, mas incautas, a divergirem, a dissentirem, em lamentáveis processos de obsessões sutis, umas graves às outras. Porque
que nós não conseguimos entender que, acima das opiniões individuais, dos conceitos colocados, está a essência da proposta que a doutrina espírita nos apresenta. No seu conteúdo filosófico doutrinário, há o espírito da ideia. Nós não precisamos discordar porque tem uma palavra trocada. Nós não precisamos discordar porque foi feita uma interpretação, uma tradução diferente. Nós só precisamos ver se está de acordo com os postulados apresentados nas obras básicas. Nós não precisamos colocar e nos preocuparmos com vírgulas, com pontos. Infelizmente, irmãos nossos, ainda persistem na ideia de renovação da doutrina espírita, novo livro dos espíritos, novo evangelho, espiritismo renovado, novo espiritismo. Se a gente não consegue viver ainda o que foi apresentado pela codificação espírita na sua essência, como é que nós queremos avançar para o novo? Nós acabamos nos entregando a sutis interferências ou a graves interferências, perdendo tempo seguro, tempo precioso, que nós poderíamos estar trabalhando para a cristianização da humanidade, aprendendo e sentindo Jesus. Perdemos tempo em brigas, em dissensões, em divergências, se essa edição da Gênesis é boa, se essa edição é ruim, se esse conceito aqui é bom, se Jesus tinha isso, se Jesus era assim, se Jesus era assado. Isto, se o corpo de Jesus era assim, se o corpo de Jesus era assado, isso não nos importa.